Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Esses meios também, a gente começa a trabalhar em como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai se autodesenvolver, como é que a gente vai se tornar a melhor versão, né? Tem tanto um problema do alvo, porque no cristianismo eu não quero me tornar a minha melhor versão, eu quero me tornar como Jesus. Então não é um olhar para mim, é um olhar para Jesus Cristo. Então tem um problema do alvo e tem um problema também dos meios, né? Dos métodos que a gente vai chegar nesse alvo que a gente quer. Então, geralmente, essa mistura do coach com a teologia é: como é que a gente vai chegar lá? Vamos lá, vamos nos portar melhor nos ambientes, vamos orar mais, vamos orar com o objetivo de ser rico, com o objetivo de melhorar isso, melhorar aquilo. Vamos nos livrar de pessoas que nos puxam para baixo, não nos levam pra cima. Vamos melhorar o nosso networking no sentido de excluir as pessoas. E a gente vai colocando os métodos, que, inclusive métodos cristãos, como as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, leitura de outros livros, o tempo com Deus, o culto, o louvor. A gente vai direcionando essas coisas para que essas coisas sirvam aos desejos do nosso coração e sirvam a um propósito de riqueza, de saúde mental, que são propósitos bons? São, mas a gente acaba levando as disciplinas espirituais para esse caminho e esquecendo que elas são para coisas maiores. E a gente acaba entendendo agora o cristianismo como essa religião ou esse propósito de vida mais terapêutico, mais empresarial, mais de desenvolvimento pessoal, e esquece o chamado mais radical do discipulado, do viver para Jesus, do viver para a glória de Deus. Então, toda essa, digamos, cultura coaching que vai se juntando, ela vai meio que trocando ali os desejos do nosso coração, os nossos hábitos cristãos, né, para serem hábitos mais voltados aos objetivos do coaching do que ao cristianismo, do que a Bíblia diz, né? Então a gente tem tanto o problema lá do alvo, quanto dos meios, né? Se você pegar o livro de Provérbios, que os coaches gostam muito, né? Se prega muito em Provérbios, né? Se gosta números. Muito. Você perdeu a piada, foi boa. Eu gosto do livro de números. Da contabilidade também gosto. E aí eu fiz ciências contábeis, sabia disso? Eu fiz 1 ano e meio de contábeis antes de ir pro seminário. Aí eu dizia, não, vou sair da contabilidade para virar pastor. Eu falei, não, então eu continuo na contabilidade. Exato. E aí você, né, sabe fazer as paradas. Mas isso é só um... E calcular os impostos pros outros, Templo e dinheiro, né? E aí, Provérbios, você vê que é um livro de sabedoria, sim, e uma sabedoria bíblica que vem de Deus, que tem como princípio ali o temor ao Senhor, e que se você coloca essa sabedoria em prática, você melhora a sua vida substancialmente. Você tá lá, ó, é mais fácil você prosperar se você for diligente em vez de preguiçoso. Provérbios diz, preguiçoso vai passar fome. Que é o todo preguiçoso passa fome? Não, às vezes o cara é preguiçoso, tem uma herança, tem um pai, sei lá, que sustenta, enfim, ganhou na Mega Sena, mas o normal da vida, o caminho da vida é o preguiçoso, ele vai ter mais dificuldade de sobreviver, né? E ele vai dar, ó, não vive, meu filho, não viva com as prostitutas, isso não é bom, você vai perder tudo da sua vida nisso daí, nesse caminho de loucura, de sexo, de, sei lá, Ouviu, de drogas. Tá ouvindo, né? Tá prestando atenção, né? Ó, Deus falando, Paquito. Nessa hora eu não tava prestando muita atenção. É o diabo, Paquito. É o diabo tirando o teu foco. É o diabinho, né? É o Paquito. É o diabito. Tem vários conselhos. Para de falar mal dos outros, cuidado com a tua língua, foca na tua vida. Tem vários conceitos. Tem a mulher de Provérbios 31, que ela faz as coisas de casa, ela negocia, ela trabalha no campo, ela vive a vida, cuida da família. Tá, cuida da tua vida e tua vida vai melhorar. Então a Bíblia não é contra isso. A Bíblia tem, inclusive, eu creio que se você vive de acordo com, vamos dizer assim, a ética bíblica, você tem uma chance de prosperar em todas as áreas da vida melhor. Eu creio nisso. Deus foi muito sábio nessa situação. Não são promessas, Deus tem um chamado para cada um, a gente depende de Deus. Então a Bíblia não é contra isso, mas isso tem que estar num segundo plano
ou debaixo desse propósito maior de eu vivo para a glória de Deus, eu vivo um chamado discipulado, eu vivo um chamado de pegar a minha cruz e seguir a Jesus, né? A gente vive hoje numa sociedade que não lida muito bem com a tristeza, com os momentos de depressão, que o Guilherme falou, com os momentos de derrota, né? Tem um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz justamente que nós vivemos nessa sociedade do desempenho e que nós somos quem nós somos, nós encontramos identidade, nós encontramos aceitação, como você falou, pertencimento, propósito, naquilo que nós performamos, né? No nosso desempenho profissional, naquilo, enquanto nós ganhamos, se a gente está aparecendo em podcast, né? Porque o pessoal inventa podcast fake, né? Pra falar, eu tô tendo um podcast agora, né? Como você me perguntou, realmente, ninguém perguntou nada pra ela. O microfone desligado, é inacreditável. O Gabriel Tuller, que é o... Você conhece o Gabriel, o editor do 2D Teologia, do nosso canal? Ele tem um hábito que ele faz sempre no Instagram. Quando alguém tem um corte fake de podcast, ele pergunta, onde é que tá o episódio completo? Qual é o link do completo? Aí deleto e bloqueio ele. Claro. E aí, o que ele fala é que isso tem adoecido a sociedade. Ele nem tá falando de cristianismo, de teologia do coach, tá falando de coach em geral e do nosso sentimento de que a gente precisa ter esse tipo de melhora de performance. E ele fala, ansiedade e depressão são resultados de uma sociedade que sofre do excesso de positividade. Nossa. Porque todo tempo a gente precisa estar lá em cima. Yes, e é isso, é aquilo, eu tô bem, precisando mostrar que tá bem. E a gente nega essas fases da vida de, poxa, hoje eu não estou bem. E se eu não estou bem, eu preciso lidar com não estar bem, não mascarar isso, ou não todo tempo ter que estar sorrindo, todo tempo tem que estar produzindo, todo tempo tem que estar lá em cima. Então a gente sofre disso, a gente fica ansioso por causa disso. Um dos casos, né, logicamente. A gente entra em depressão porque vê que eu não estou conseguindo, né, ser quem eu deveria ser, porque me disseram que eu deveria ser isso, eu deveria fazer isso, deveria ser assim, deveria conquistar isso, e eu não tenho. Me disseram que eu deveria ser positivo dessa forma, e eu não consigo, a minha mente não deixa, o meu psicológico está abalado, eu tô passando por uma fase difícil, né? Eu tô passando pelo vale da sombra da morte. Então a gente tem muito esse ideal, assim, que não é o ideal bíblico. Não é o ideal bíblico. O ideal bíblico você vai passar por situações difíceis. O mundo vai te combater. Vocês passarão por aflições, mas nós temos uma promessa. Nós venceremos e Deus estará conosco. Então, isso é mais consolador. Isso é mais confortador. Ninguém chega pro cara e diz assim, um pastor assim, tá em depressão? Sai daí, cara, porque isso aí é falta de fé. Tu não deveria estar em depressão. Ninguém passa por isso e crê em Deus. Não, o cara diz, tá em depressão, tá em ansiedade? Vamos tratar da maneira correta, mas crê lá no fundo que Deus está passando, né, com você por esse momento. Né? Deus está ali observando, não é porque você o abandonou, que ele está longe, não é falta de Deus, como muita gente diz. Pode até ser falta de espiritualidade, alguma coisa, isso ajuda muito. Né, mas a gente tem que olhar melhor, tanto no coaching em geral, como dentro da igreja, para essas fases que a gente passa difíceis na vida e que nem tudo é positivo na vida, né? Que a gente precisa aprender a passar pelas coisas negativas. Parece que o cristianismo é uma religião de derrotados também. Né? É uma religião de miséria, de fraqueza, de dor. O cristianismo começou... Veja só, a base do cristianismo é um Deus que é assassinado numa cruz. Né? O cristianismo não é a história de um líder militar que dominou e venceu os povos inimigos. É a história de um Deus que se faz fraco, se faz homem e morre. Nós adoramos um Deus que tem cicatrizes. Nós adoramos um Cristo que sofreu. Com 12 cabas na Galileia, perdido, sem meu Deus, agora Deus morreu. E ele volta, e desses 12 homens, nós temos uma civilização construída. Veja, e a gente está muito acostumado com a vitória da civilização, o cristianismo influenciando a cultura, a gente tem bancada evangélica, a gente tem programas de crente na TV. Poxa, nós somos pastores que podem estar aqui no programa do Vilela. Cara, isso não existe em alguns lugares do Brasil, cara, ou no lugar do mundo. E você ter pastor, um espaço assim, secular, com um espaço de mídia tão amplo, que gente, eu tenho certeza que oferece dinheiro para estar aqui. Sim. E você ter pastores ter acesso para falar de cristianismo livremente, esse não é o habitat natural do cristianismo. A gente é muito mimado no Brasil, muito mimado no Ocidente. Morreram mais cristãos assassinados durante o século XX por sua fé do que dos 19 séculos anteriores. O cristianismo continua ainda sendo hoje a religião dos fracos, dos perseguidos, dos marginalizados, do preto, do pobre. O cristianismo é uma religião de fraqueza. Vivemos no Brasil uma coisa meio bizarra do cristianismo ser uma religião também ligada aos poderosos.
também ligado a um tipo de participação social muito ampla. Mas nem sempre foi assim. Não é assim em todo lugar, e talvez nem sempre vá ser assim. Porque o cristianismo é uma religião que lida com os fracos e os pobres também. E o cristianismo tem muito a dizer sobre a vida em sua pequenez, em seu absurdo, em sua dor. Você tem o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro sobre permanecer na fé durante a catástrofe e a destruição de tudo. Você tem o livro de Jó, que é um livro sobre permanecer fiel, mesmo querendo morrer, mesmo quando você perde tudo e a vida parece não fazer sentido. Você tem vários textos bíblicos sobre as situações mais miseráveis. O livro dos Salmos, você imagina o Salmo é tão lindo o Salmo. Você vai ler os 150 Salmos, são canções de miséria profunda. É dor, é sofrimento, é desespero, é angústia da alma. Mas onde é que está a esperança do salmista? Está em Deus. Não está na vitória que estabelecerá, está em Deus. Onde é que estava a esperança de Jó? No Senhor vir e explicar para ele porque ele estava sofrendo tanto. E Deus vem e restitui. Qual era a esperança de Jeremias? Era uma esperança que estava para além daquela vida. Então, infelizmente, muito da teologia do coaching mata parte do núcleo central do que é o cristianismo. Nós somos uma religião dos marginalizados. Somos uma religião dos fracos e que fala sobre a nossa fraqueza. Tá tudo bem ser fraco na fé. Tá tudo bem ser simples na fé. Tá tudo bem tá triste e tá na igreja. A igreja é um lugar para os tristes. Você tá triste? Bem-vindo. Seja bem-vindo à fé. Você tá deprimido? Seja muito bem-vindo. É um ambiente... Não é um ambiente dessa positividade tóxica que tá todo mundo pra cima, todo mundo feliz, e as músicas são sobre vitória, e você chega pra conversar com o pastor, é só o cara, sabe, parece uma sensação de PNL, uma sensação quase uma sensação de hipnose, do cara tentar te colocar pra cima, e só dura enquanto você tá com ele. Quando ele vai embora, aí às vezes volta o mesmo sentimento de, puxa, mas